comecei a ver que, pô, ele tinha um filme, o outro tinha um filme, mas eu nunca tinha visto o filme dele, não tinha onde mostrar o filme. Então rolava uma pequena produção, e rolava uma demanda de ver. A gente não conseguia ver as nossas próprias coisas. Mostra o que Neguinho tá fazendo, porque as pessoas estavam fazendo, mas não estavam mostrando, né? Então a nossa onda, e a gente conhecia muita gente, assim, naquela época, naquela cena, assim. Então a gente meio que buscou trazer isso para um lugar, assim. Eu nem era cineasta na época, eu nem fazia filme, eu estava mais nessa pilha de fazer as pessoas se articularem, se encontrarem. Eu criei a minha produtora, que foi o Cineclube pela Madrugada, né, junto com a Karen Kunsnir, para a gente produzir os nossos vídeos, filmes, né. Então, eu fui muito influenciado no início pelo pessoal do Super 8 gaúcho, né, nos anos 90 os gaúchos faziam muito Super 8. E aí eu tinha feito um filme, o meu primeiro filme, o Breve, né? Porque me deu um trabalho fodido de fazer, todo em Super 8, né, cara? Ele fez aquele do Fusca. Ele fez o do Fusca, então a gente tinha uns filmes que a gente queria mostrar. Então a gente, vamos fazer uma sessão para mostrar os filmes. Essa era a ideia, entendeu? Aí a gente pegou o meu filme, pegou o Velodrome, aí nós dois fomos lá para Niterói, para Plus Ultra, fomos lá com o Léo, Bruno Safad era o estagiário deles, era o Léo, o Gustavo e o Bruno, né? A gente foi lá, eles tinham cachimbal, não sei o quê, e a gente foi na Gávea, na casa do Nilson, pegar uma da fita qualquer lá que ele tinha, né? E fizemos a primeira sessão. Daniel Zarvos, talvez, também. Zarvos, e Daniel Zarvos, exatamente. Alguns amigos que a gente tinha, né? Todo mundo com filme, mas todo material que não se caracterizava em nenhum espaço de exibição. Na verdade, o produto final de todos esses materiais era uma fita VHS, né? Porque era a maneira que tinha de se finalizar as coisas, né? Além dessa barreira do formato que os festivais tinham, tinha uma barreira também meio estética. Nos festivais grandes, onde tinha espaço, em geral, eram uns filmes meio de novelão. Então, nossos filmes não tinha espaço ali, sacou? Era outra coisa, porque é isso, era o começo do digital, entendeu? Então, no digital você filma tudo, você faz, experimenta, você testa, entendeu? O Beto era um cineclubista dos anos 60, exatamente, anos 70, né? E aí ele tomava conta do videofundição, e lá tinha o cinema da videofundição, e aí a gente chegou nele, né? Ele, no começo meio assim, né? Não, vamos... Tem um bando de maluco que chega lá, vamos fazer uma né? Coisa bem diferente, mas entrou na viagem total, né? E a gente fez a primeira sessão, com esses, que era uma sessão com esses 5, eram 5, 6 vídeos, e aí rolou, e aí a gente começou a fazer mensalmente. Que aí a galera, porra, eu também tenho, aí começou, nego dando pra gente, aí a gente criou a dinâmica de realização, né? Esse ponto de encontro lá na fundição era um tipo um cineclube, cada um levava o seu filme, a bitola que tivesse e lá projetava. E ali começa meio o embrião da Mostra do Filme Livre, né, que o Guilherme Whittaker depois prolongou. E eu acho que de uma certa forma também é um lugar ali demarcante que aglomera essa galera que você está pesquisando, que esses cineastas independentes cariocas, que é uma galera múltipla, né? Tem um cara do Super 8, tem um cara do 16, tem o cara do vídeo, o vídeo digital que estava surgindo, né? Era muito legal, porque eles chamavam uma mostra, o que ninguém está fazendo, acho que era uma vez por mês, eu acho, um sábado. Eles exibiam produção de vídeo, mas também exibia 16, eu acho, Super 8, porque ainda rolou esse movimento, né? Nostálgico do Super 8. Sempre tinha alguém que podia revelar em São Paulo, conhecia alguém nos Estados Unidos, ou sei lá onde. Ou revelava em casa mesmo. Porque eu lembro que o Nilson Primitivo criou um processo que ele revelou, não sei se eram 16 ou um 30 ou um Super 8 em casa. Então ainda tinha essas experimentações, né? Os filmes do Nilson Primitivo, que ele fotografava em 16 e lançava com som no CD, que ele nem chegava a botar a banda de som no filme, né, no magnético, que custava caro, ele projetava o copião já montado na câmera. Então aquilo abria para mim possibilidades de cinema bem interessantes ali que eu ainda não tinha pensado, né? Nas escolas onde eu tinha ali estudado, seja o Cine Arte UF, o próprio Paetec, ainda não tinha me dado esse cinema mais radicalmente experimental ali. E o cineasta foi esse local onde me apresentou, né, esse tipo de cinema. Tudo isso era exibido na mostra, o que Neguinho tá fazendo, que eram esses filmes
essas obras mais contemporâneas em vídeo, mas exibia a película também e procuravam escavações também, né? Filmes mais antigos e tal. Uma semana depois da mostra, Já tava... quinta-feira, a gente tinha a curadoria. Então, na mostra, a gente recebia os VHS, ou cada um recebia, ouvi falar de um filme, ligava, pegava. Então, cada um chegava na curadoria com 5 VHS, 10, e aparecia... Era doideira, porque era anárquico, as pessoas apareciam lá na sala pela madrugada, pessoas né, com filmes, né, às vezes tinham 10 pessoas ali, às vezes tinham 5. A gente chamava de porradaria, cara, a curadoria era porradaria, porque era uma pancadaria para decidir a sessão. E era meio aberto, assim, todo mundo que estava ali no movimento ali podia ir, a Karen foi 1 milhão de vezes, mas não que ela estava tão... Mas ela, ali na curadoria ela estava falando, a Tati foi várias vezes também. Os Árvores era sempre uma figura que trazia mais uns filmes de Londres, umas coisas meio avant-garde, do experimentalismo. A gente fez uma parceria grande com a galera do Telefone Colorido, Então, que era uma galera a gente exibia os filmes todos contemporânea, deles, assim. Exatamente. Muito doideira, que a gente achava genial, porque realmente era criativo, era outra coisa, assim. A gente fazia uma composição. Isso. As sessões tinham uma ideia, assim, sabe? A gente tentava criar uma parada e compor também, e tinha uma preocupação de sempre ter um filme, de ordenar, sempre ter né? uma estreia para poder Sim. as pessoas ter gente, entendeu? Então a gente pensava no lado pop também, Na própria Asterisco tinha 1 milhão de trailers, de filmes... japonês. Filmes aleatórios, assim, super obscuros e cultos, que a gente foi também colocando na mostra, assim, e veio Amor Estranho Amor nessa, da Xuxa, veio outras coisas também. E aí, paralelo a isso, tinha algumas coisas, tipo, fora da curva, tipo um filme Super 8 lá, eu lembro que eu fui parar na minha mão um Super 8 do... tipo uma campanha, cara, do Moreira Franco em Niterói. Aí tinha uma sequência que era o Moreira Franco com o Sérgio Malandro, que aí virou uma parada, virou uma chanchada, né? Era um filme político ali, um institucional de campanha, que virou uma chanchada ali. Então eu gostava de passar essas porras, assim, tipo, quanto mais diferente, assim, né? Mais alternativo, melhor. Tinha um que era um clássico, que era um comercial de uma peixaria da Rua Bolívar. Bolívar. O dono da Rua Bolívar, nos anos 60, fez um comercial de uma peixaria que é genial, entendeu? Então era um dos filmes mais aclamados esse comercial, sabe? Então era trailer de filme japonês, comercial de peixaria, filme narrativo clássico chato, documentário doideira, entendeu? Com Super 8, 16, era uma sopa, cara. A gente queria, de uma certa forma, revisitar a Boca do Lixo, porque a Boca do Lixo também era uma coisa ainda que não tinha um valor, até hoje não tem, enfim, mas e também não tinha muitos olhos ali, mas era uma coisa meio análoga a gente, de uma certa forma, porque era um monte de gente produzindo independentemente. A gente tinha também a preocupação de sempre trazer um cineasta das antigas com o nosso perfil, e isso se perpetuou na Mostra Filme Livre, todo mundo eles homenageiam, mas isso foi coisa que a gente trouxe. Então, se for ver a sinopse, sempre tem um cara lá das antigas com um Super 8, um primeiro curta. Quando a gente começou a mostra que ninguém ia fazer, não tinha nenhuma mostra nesse perfil. Só o Cavi que fazia paralelamente, algumas exibições de cineastas. Ele fazia lá no Maitá. Então aí a gente chegou no Cavi, né? Pô, Cavi, vai lá, não sei o quê. Ele falou, vai lá um dia, né? Aí era o dia que teve Corpo Sem Órgãos, não sei o quê. Eram uns filmes muito radicais, muito experimentais, pessoas sendo penduradas com anzóis, sabe? Eu me lembro dele saindo assim da sessão meio abalado. Ele falou assim, porra, cara, me falaram que era experimental, mas eu não imaginei que era tanto. Mas a diversidade, cara. Eu lembro que a gente fez uma sessão de um filme fodástico, que é o Punk Molotov, que é um filme que fala sobre o movimento punk do João Carlos Rodrigues. João Carlos Rodrigues, ele era um puta pesquisador. Que é pesquisador, né? E o João estava em todas as sessões, cara. O João adorava, né? E aí a gente, pô, vamos exibir o seu filme Punk Molotov. A gente chamou os mendigos da Lapa e as putas todas, né? Então a sala ficou cheia de mendigo. E a galera amarradão, os caras que estavam ali do lado da fundição ali, sabe? A gente chamou tudo pra dentro. Cara, foi uma doideira essa sessão, cara. Vieram os punks, porque o João tinha conexão com o movimento punk. Então vieram os punks, vieram os mendigos, a galera ali, todo mundo aí fumando maconha. Cara, é uma parada. Era lindo, né? Era lindo, cara. Era lindo. Esse guarda-chuva experimental permitia uma série de encontros, né? Toda a sessão começava com vídeo, tinha um intervalo,
Depois chegava o Super 8 de G6 e aí era mais a área do Pedro e do Chico. Durava 4 horas, as pessoas saíam, cara, desesperadas no final. E no 16mm, maconharia direto, né? 16mm só restavam assim um terço, a galera fumava, mesmo, cara. A gente queria fazer com que as pessoas se encontrassem, né? E trocassem, e vissem uma das outras e ficassem, né? Depois da sessão, sempre ia ali pro arco-íris e as pessoas ficavam digerindo, trocando ideias sobre os filmes, se encontrando, pensando coisas juntos, né? Então era uma galera meio nova, uma galera meio das artes plásticas, era uma galera meio cinéfila, é uma galera meio que gostou de cinema, mas esqueceu que estava voltando. Você não era do cinema, é isso? Não eu não era do cinema. Nem eu era do cinema. Tinha esse núcleo PUC, que meio era eu, Pedro, Tati, Karen, não me lembro mais quem, mas deve ter mais alguém. Tinha esse núcleo UF, que era, enfim, Asterisco, era um pouco o Léo e a Plus Ultra, todo mundo que veio na parada. Tinha o núcleo Estácio, que também na época era meio, que é o Guilherme, que é meio mal, o Ikeda estava ali, o Bruno Espírito Santo, o Chico era da Estácio, e cada um meio que trazia as suas coisas, sabe, suas referências, suas produções. A gente chamou uma galera da Rádio Muda da Unicamp, que era um movimento cultural que tinha lá, a galera do Telefone Colorido de Recife, que era uma outra galera que tinha lá, tinha um povo de Minas também, que era um contato do Guilherme, tinha esse povo do Sul. Então a onda era tentar articular, fazer um movimento assim que as pessoas vissem as coisas umas das outras. Eu fui para São Paulo, eu fui para Porto Alegre, eu fui para Recife, para Minas eu não fui, mas o Guilherme foi para Minas, o Pedro deve ter ido para sei lá onde, entendeu? Então era uma parada assim, cara. Foi aí que eu conheci o pessoal lá os cineastas, né, que fazia aquela mostra, o que Neguinho tá fazendo. E eles foram lá, frequentavam os meus eventos, as minhas mostras. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com a locadora. E aí eu comecei a patrocinar eventos, patrocinar fanzines. Eu lembro que eu pagava, os cineastas tinham um fanzine. E eu, a Cavildes, que bancava a prensagem desse fanzine, assim, era a forma de eu colaborar com a galera, né? Um fanzine, era um zine, né? Que eu acho que foi, que acabou dando a cara para a parada, inclusive ganhou o nome da parada, né? Hoje as pessoas chamam, ninguém sabe que é a mostra que ninguém tá fazendo, é um incinerasta, né? A gente era maluco, né? Porque, dava um trabalho pra caralho e ficava bem feito e era legal, entendeu? Então isso dava deu um up fudido na parada. A Tati é a nossa amiga, Tati Altberg, que é uma design e artista, fotógrafa, uma pessoa multitalentosa. E chegou junto no grupo também. A gente suprimia, ela até aparece nas imagens, ela estava sempre nas mostras, então ela era do grupo, entendeu? Ela era da galera e ela recebia os textos e fazia a diagramação e todo o desenho. Eu não sei se algum outro movimento fez alguma coisa parecida nesse sentido. De fazer um zine, jornal de cada sessão, tarará, entendeu? Tinha uma filipeta, todo mundo fazia filipeta. Mas um jornal com texto, com pensamento, com viagens, poesia, sobre aquilo ali, que fazia parte daquele universo maior, que depois veio a Quitanda ainda, que criou uma... Só a gente, cara, que eu saiba, a nossa viagem era para ser na Lapa, porque não era uma coisa Zona Sul, Estação Botafogo, Cinemateca do Man, ou uma coisa mais chique, não. A onda era meio que trazer. Por isso também que a gente, enfim, esteticamente e existencialmente também se aproximou do Godot. O Godot pra gente era meio que o símbolo de uma coisa, de uma possibilidade, de uma coisa carioca que... Godot era o cara que estava em todos os bairros, ele trocava ideia com todo mundo. A minha chegada na Lapa foi primeiramente com o pessoal lá que estava organizando o Incinerasta, lá na Fundição Progresso. E se reunia lá no escritório do Pedro, né, do Pedro Urano, lá na Asterisco Filmes. Camila Marques, Rebeca Ramos, o Dito Sabastano, o Thiago, né, o Thiago Carvalho, juntava o Pedro Bronze, juntava um pessoal, assim, tinha um pessoal fixo e tinha um pessoal mais itinerante. E eu comecei a entrar nessa turma, o pessoal, não, Godofredo começou a me juntar.
Godot eu conheci no Incinerasta, cara. Na primeira sessão que eu fui do Incinerasta, que foi em setembro de 2001. Quer dizer, saímos da sessão, eu já tinha me ligado nele na sessão, tinha me ligado nele nos filmes do Dido, né? Nos programas que o Dido fazia com ele lá. Que foram os primeiros trabalhos que eu vi do Godot ali na tela. O Godot era uma figura operariado total, né? Ele cai ali dentro, não só como participante das sessões, né? De dar pitaco sobre os filmes e tal, mas como ator do programa que era exibido lá, que era o Aquitanda Mirafone, que era um programa também de miscelânea, assim, sobre tudo, né? Um programa sobre tudo. É difícil estabelecer uma sinopse sobre o que é a Quitanda Mirafônica, né? O Quitanda Mirafônica, que eram vários episódios, né? Que eram vários episódios. O primeiro foi o Gato Morfético, um crime misterioso, essas chanchadas. Inventamos mais uma parada que era a Quitanda Mirafônica, que porra, meia hora de conteúdo antes, a gente queria o cinejornal da gente. Assim, então antes da sessão... Videozine. Videozine, exatamente. Eu sempre tive essa coisa das chanchadas, né? Que eu sempre gostei de histórias. Quer dizer, a minha formação é Trapalhões, Mazzaropi, essas coisas, esses filmes mais de graça, de engraçados mesmo, né? Trabalhar a graça, mas sempre com a visão da crítica social, a gente sempre brincando com isso. Aí, quando a Quitanda apareceu, foi essa oportunidade que eu fiz. Aí fiz o Detetive, depois eu fiz o Desterrado, e a coisa tomou um corpo a partir disso. Na Quitanda Mirafônica, ele foi virando meio que o MC meio ícone, mas isso já pro final, meio ícone dessa história. Não é à toa que depois, e ele estava sempre na sessão, e a gente sempre batia uma bola, e ele sempre um cara super carismático, super aberto. Não é à toa que depois ele começou a fazer 1 milhão de filmes de todo mundo chamava o Godot para fazer uma parada no seu filme. Virou o nosso Pereio. Exatamente, o nosso Pereio, o nosso enfim, o nosso Grande Otelo, sei lá, o nosso ícone. Wilson Grey. Mas eu vi ali ele como um cara completo, um cara já como o pensamento de um diretor, um cara que sabe o que quer do filme, né, o que quer fazer. Um ator, roteirista, né, um cara que é pesquisador musical. Todos os assuntos que eu sempre falava, a turma falava. Então acho que foi uma imbricação. Foi rapidinho, não foi demorado, não. Foi juntou peito, falou, abriu a luz, bateu a claquete e vamos em frente. Para mim foi a forma fantástica, e para muita gente com certeza, de encontro dessas pessoas que faziam filmes em casa, ou com amigos, ou com a família, ou sozinhos, sem recursos, mas com muita vontade de se expressar, seja qual for o tema ou a forma, não interessava como o filme era feito, o que interessava era o que estava ali sendo mostrado e visto. E esse espírito, né, que é o espírito do filme livre, né, que nasceu em 2002, né? Foi meio que a mostra que Neguinho está fazendo foi a origem da mostra do filme livre, que já é um evento institucional. A mostra do que Neguinho está fazendo, salvo engano, foi 99, 2000 e 2001, né? E depois de 2002 teve os resquícios de uma festa, né, e outras sessões isoladas, mas já não era mais a mostra na Fundição Progresso, meio que morreu, durou mais ou menos esses 3 anos. Para mim, nunca vi nada parecido a algo assim tão com esse espírito anárquico e contundente de mostrar o que a galera está fazendo. Hoje isso não faz muito sentido, porque qualquer um mostra o que quiser na internet, não é segredo. A galera queria quebrar uma ordem ali vigente, né? Não era um cinema comercial ali, conspiração filmes, não era um cinema militante ali, institucional também, de PCdoB, de discussão acadêmica, né, de DCE e tal. Acho que tinha uma linguagem ali de cinema, o de grude talvez, né, flertava muito com o cinema marginal, né, não só conteúdo como na forma de fazer, de projetar os filmes, de divulgar as sessões, era panfletinho com xerox e tal. Acho que o cineasta nunca teve uma pretensão ali muito de ser uma coisa mais midiática, assim. Para você fazer isso oficialmente, você tinha que ter um projeto, você tinha que buscar um dinheiro, você tinha que, sei lá, se institucionalizar de alguma forma. E a gente falou assim, foda-se, vamos fazer e foda-se. E a gente foi lá e fez, sacou? Isso não tinha. E talvez isso
Motivou, né? tenha sido até o nosso próprio legado. Para outras figuras, pô, vamos fazer, pum, vamos fazer, pum. Era assim, não tinha realmente esteticamente... Unidade. Tinha multiplicidade. Tinha multiplicidade. Tinha multiplicidade. E esse era a ideia também, né? Basicamente era para queimar reinventar o que estava acontecendo, o status quo, porque pra gente a gente não se encaixava e não era ruim, era chato e era careta, entendeu? Formal, toda a forma de se fazer cinema, toda essa perspectiva da retomada, né? Aquela coisa do cinema tem que ser bem feito. Isso é ótimo, né? Claro, né? Mas pra gente naquela época isso era muito distante, inatingível e era isso, e era fogo, né? Fogo na tela, fogo na isso. câmera. E fogo na galera, assim. Então, cara, foi muito vivo, foi muito especial. Trabalho pra caralho. Volta e meia eu ficava reclamando com o Pedro, lá, pô, não dá essa merda, puta que pariu. E o Pedro lá, todo calmão, vamos lá, não sei o quê.